Não ignore os sinais. Você tem ignorado os sinais que o Espírito Santo tem te dado, que Deus tem te dado, ou que você acredita, a vida, o universo tem te dado? O vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns sinais que eu recebi e que aparentemente não era nada demais, mas que Deus estava falando comigo para algumas situações que eu havia orado e eu achava que não era Deus falando e às vezes até eu reclamava que Deus não estava me respondendo. Então eu vou falar sobre isso hoje. Se você chegou aqui hoje, me deixe saber, cheguei hoje. E eu já quero adiantar vocês, eu estou aqui fazendo um teste, né, vivendo um sonho de assim, uns 10 anos que eu sonhava em viver nômade digital. Para quem chegou aqui agora, eu sou Kerlia Souza, prazer. Eu trabalho na internet há 10 anos e esse canal aqui é um canal da Luluzinha, né, onde eu quero falar de assuntos femininos, né, colocar aquilo que está dentro de mim, que geralmente eu falo só em processo de mentoria no meu outro projeto chamado Kerlia Souza, onde eu sou especialista há 10 anos em vendas no WhatsApp e marketing digital para profissionais liberais e empreendedores. Vai lá me acompanhar no Instagram, @KerliaSouzaOficial. E também tem o meu outro canal no YouTube, né? É bem maior que esse aqui, é um canal que já está com 173 mil inscritos. Então vai lá. Mas esse canal aqui eu quero falar dessas coisas, né, que eu tenho acontecido da minha vida. Então eu estou gravando aqui hoje, me desafiando, né? Se você chegou aqui agora, assista os vídeos anteriores que você vai entender algumas coisas. Eu estou rompendo com os meus medos, rompendo com as minhas inseguranças, decidindo fazer, né, me colocar em movimento. E é por isso que eu estou gravando aqui hoje. Eu decidi me desafiar. Estou aqui em Pissarras, Santa Catarina, litoral catarinense. E eu estar aqui hoje já foi um dos sinais para algumas coisas que eu venho orando, venho pedindo ao Senhor. E eu estar aqui hoje foi um desses sinais. Mas eu quero me introduzir primeiramente falando sobre esses sinais, pequenos sinais que você pode estar aí recebendo e você acha que é nada demais, que não tem nada demais, que você tem orado e Deus não está lhe atendendo. Sim, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu clamor. Se você acredita em universo, eu não sei o que você acredita, mas os sinais estão aí. Você que pode não estar percebendo porque você talvez esteja com a mente tão atribulada, tão angustiada, tão perdida ou tão atarefada, tão ocupada com as coisas que não percebe os pequenos sinais, os pequenos detalhes que Deus já está respondendo a sua oração ou aquilo que você vem pedindo, né, para quem você acredita, o universo, pode estar aí já te atendendo e você nem faz ideia. Eu estou aqui toda empacotada, né? Porque eu sou nordestina, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Estou passando férias, mas vivendo a experiência de nômade digital, que era um sonho antigo. Eu queria ter a experiência de poder trabalhar em qualquer lugar do país e do mundo, né? Porque eu tenho um sonho ainda de viajar, passar uma temporada fora da minha cidade. Não sei se para morar, mas enfim, para conhecer, para experimentar. E eu tinha muito medo de eu não conseguir dar conta de trabalhar e de experimentar as coisas também. E como eu estou com os meus 2 filhos, eles estão de férias, então por isso que eu estou falando que eu estou de férias / trabalhando. E aí eu vim gravar aqui hoje. Gente, vocês não vão acreditar, mas é 1 hora da tarde aproximadamente e o frio está aqui tomando conta, por isso que eu estou aqui toda agasalhada, mas eu acho que vai esquentar, então daqui a pouco pode ser que ainda nesse vídeo ou num outro vídeo que você vai ver, eu provavelmente vou estar com a mesma roupa, porque eu não trouxe troca de roupa para essas gravações de hoje e eu não quero deixar de gravar. Então, esse vídeo já pode ser um sinal que você vinha pedindo a Deus para você tomar alguma atitude, se colocar em movimento. Eu tenho muito falado sobre isso aqui. Então, esses sinais que você pede a Deus, que você ora, né? Eu sou uma pessoa que adoro pedir sinais. Eu tenho uma irmã minha que ela fala assim, mulher, tu espera sinal demais. Porque eu com 2, 3 sinais, eu já estou me mexendo, já estou fazendo. Aí eu digo, não, mana, Deus age de cada forma, com cada pessoa ele age de uma forma diferente. E eu sou uma pessoa que ao longo da minha experiência com Deus, da minha vida com Deus, eu sempre pedi sinais. Eu sou uma pessoa que eu oro muito. Eu não sou aquela crente carola, né? Eu sou cristã de berço. Não sou aquela pessoa que fica ali de joelho o tempo todo orando. Eu oro em qualquer lugar, o tempo inteiro. Saio de casa, já estou orando, acordo, estou orando. Se eu acordar de madrugada, eu sempre estou orando, sempre estou em comunhão com Deus. Então, sempre eu peço sinais para alguma coisa que eu quero fazer, alguma decisão importante que eu quero tomar, ou algum negócio que eu quero fechar, algum cliente, alguma coisa que está ali me incomodando. Eu sempre gosto de pedir sinais. E eu falo muito assim, quando eu vou pedir os sinais a Deus, eu falo para Ele, peço o que eu quero, eu falo, Senhor, eu quero os sinais que o Senhor sabe como falar comigo, que eu não vou ter dúvidas, que é o Senhor falando comigo, que é algo assim que só o Senhor vai saber como falar
comigo para que eu não tenha dúvidas. Então eu gosto sempre de deixar claro, eu aprendi isso com meus pais, né, que são pastores de muitos anos, longa data, meu paizinho que está dodói agora, inclusive já peço oração pelo meu paizinho, ele é diabético, né, ele é pastor de muitas datas e está passando uma fase bem difícil, mas muitas lições ele deixa, assim, me ensinou a vida toda, e uma delas foi quando eu fosse orar, eu pedisse com detalhes de riqueza. Minha mãe também ensinou muito isso. Minha mãe ensinava eu a orar para procurar a tarraxa de um brinco que perdeu. Pois é, porque ela diz que Deus se importa com a gente nos mínimos detalhes. Então, quando eu vou orar, quando eu vou pedir sinais, eu sou muito clara naquilo que eu peço. Eu peço sinais assim específicos. Senhor, o Senhor sabe como falar comigo, o Senhor sabe como entrar na minha mente e que eu não tenha dúvidas, não me deixe ser enganado. Tem um animal ali, eu estou meio desconcentrada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí um cachorrinho, para que ele não pare aqui. Foi-se embora. Então, eu sempre gosto de pedir sinais para que eu não tenha dúvidas, né? E nós, todos nós, temos o Espírito Santo, né? Se você é cristão, se acredita em Deus, o Espírito Santo está ali para nos guiar. Então, sempre eu peço, seja sinais que eu não tenha dúvidas de que é o Senhor falando comigo. E às vezes esse sinais está nas pequenas coisas. Às vezes eu lembro de uma vez que eu venho pedindo ao Senhor para eu ser canal de bênção na vida das pessoas, para que Deus me use. E às vezes Deus usa mesmo, Ele envia pequenas coisinhas para testar a gente. E eu lembro que uma vez um menininho, né, passou na minha frente, né, quando eu tinha um escritório ainda, né, eu tinha um escritório físico, e ele estava vendendo pipoca box, né? E eu simplesmente falei assim, não, eu não tenho, não quero. Só que eu tinha o dinheiro para comprar, mas eu ignorei aquele menininho. E aquilo, quando eu saí daquele encontro com aquele menininho, que eu cheguei em casa, meu escritório era na frente da minha casa praticamente, o Espírito Santo na hora me falou, você pede para você abençoar as pessoas, né, para você ser canal, e você acabou de passar por um menininho que estava vendendo pipoca, e você não comprou a pipoca, você tinha um dinheiro para comprar a pipoca, você ignorou esse menininho e você não comprou aquela pipoca. E como é que você quer que eu coloque você em coisas maiores? Gente, nesse dia eu meio que, assim, eu praticamente caí, eu não chorei, mas eu quase desse uma lágrima. Será que isso era Deus falando comigo? Será que já era Deus, assim, me mostrando? Então, quando você faz uma oração a Deus, às vezes Ele vai devagarinho com você, para Ele te testando, para Ele te vendo como é a tua atitude diante de algumas situações. Então, quando você perceber que você fez algo errado, que você não atendeu às expectativas de Deus, né, daquilo que você vem orando, peça perdão e diz, Deus me dá mais uma chance. E assim, gente, eu comecei a criar o hábito de andar com dinheiro de papel, com dinheiro de moeda, porque sempre eu estou na rua, tem alguém vendendo alguma coisa, e eu sempre que eu sinto, nem todo mundo, tá? Não é todo mundo que está me oferecendo alguma coisa na rua que eu compro, não. Mas eu sempre gosto de me colocar sensível. Então, sempre que tem alguém vendendo na rua, desde esse dia que eu me esforço para comprar. E eu muitas vezes nem consumo, eu não sou muito fã de consumir coisas de comida, principalmente que é vendido na rua. Então, eu geralmente compro, né? Mas não consumo, eu devolvo, né? Eu disse, não, muito obrigada, é só para lhe abençoar, que Deus abençoe seu trabalho, prospere. Então, desde esse dia, eu comecei a fazer esse exercício. Primeiro, que é um exercício que você está ali sendo o canal de bênção na vida dessa pessoa, e você também está, você percebe que quando você faz isso, você sente uma alegria muito grande, que a pessoa lá diz, nossa, Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia, né? Então, você sente uma alegria muito grande, e essa alegria, os profissionais da área de reprogramação mental, de PNL, sempre eles falam que esse sentimento de alegria é um sentimento perfeito para você criar coisas, para você gerar, conquistar coisas na sua vida. Então, eu tenho feito isso constantemente, sempre que eu sinto ali um direcionamento para isso. Outra coisa que isso tem me ajudado muito, né, a ir rompendo ali com Deus algumas situações. E tem outras situações que eu tenho feito, né, nesse sentido de abençoar a vida das pessoas. Esse canal aqui, vocês mesmos me falam que é um canal que eu não queria fazer, eu me relutei muito, demorei demais para começar, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que era coisa da minha cabeça, só que às vezes a gente ora a Deus pedindo os sinais, pedindo os direcionamentos, Ele vem em forma de problema, muitas vezes, em forma de desafio, acontece uma situação que você não gostou muito na sua vida e você não sabe encarar aquilo como talvez uma resposta de Deus para aquilo que você tem orado. Olha em volta os problemas que estão acontecendo na tua vida, olha as situações, veja se não é uma oportunidade disfarçada de problema para você romper alguma coisa na sua vida.
ou você aprender a perdoar, que você tem pedido a Deus um coração mais quebrantado, ou para você ganhar mais dinheiro e aparecem oportunidades diferentes do que você estava acostumado, ou você esperava que havia uma oportunidade, uma coisa assim, e não veio uma coisa diferente, uma coisa sutil, uma coisa que você nunca imaginou, você está ali na sua frente, do seu lado, e você não tinha percebido. Então, observe as situações ao seu redor, observe os problemas ao seu redor, os desafios, que isso aí pode ser os sinais que você tem pedido a Deus. Pode ser que Deus já está falando com você, já está te atendendo, não do seu jeito, mas do jeito dele. E às vezes você está com a mente tão travada, ou seja, você pede para Deus uma coisa, mas você simplesmente quer dizer a Deus como é que ele vai fazer. Eu vou dar outro exemplo meu para você entender. Certa vez, eu pedi para Deus me guiar em algumas situações da minha vida, me direcionar. Deixa eu me lembrar aqui qual era a situação específica, que ele não me atendeu do jeito que eu queria e me atendeu de uma outra forma. Me lembrei de uma situação aqui agora, que eu queria muito ser promotora de vendas, né? Eu queria muito ser promotora de vendas, só que eu queria ser promotora de vendas de degustação. Eu já fui promotora e eu achava linda aquelas meninas no supermercado degustando ali, provando as coisas, mostrando às pessoas. Eu queria muito ser uma daquelas pessoas. E aí eu comecei a procurar, comecei a ir nesse sentido, e orando, e orando, e orando. Aí, um belo dia, eu fui levada a comprar uma moto, porque uma Honda Bis, né? Eu sou habilitada, carteira A, B, mas só pilotei uma Honda Bis, porque eu não tenho altura suficiente para outra moto. Na verdade, eu nunca quis nem tentar. E aí, eu consegui esse emprego, mas não demonstradora. Eu consegui como a promotora de abastecimento, porque como eu tinha moto, aí eu consegui mais rápido e mais fácil como promotora de abastecimento. Mas eu fui levada a comprar essa moto pensando eu que com essa moto eu ia conseguir daquilo que eu tinha imaginado, daquilo que eu queria, que era aquelas mulheres que ficavam abordando, degustando ali o produto. O tempo passou, eu fiquei meio chateada na hora, eu fiquei meio com raiva na hora, meio que com birra, sabe? Acho que você talvez possa estar tendo birra aí de Deus. Eu estava com essa birra aí. E aí o tempo passou e eu entrevistando ali, conversando com alguns promotores daquelas que faziam abordagem, e elas me falaram assim: "Ai, meu sonho é um trabalho como o seu". Eu digo: "Como?". Pois é tão difícil achar um trabalho como esse seu de abastecimento. Esse nosso aqui é bem mais fácil". As mulheres, pois para mim não foi não, eu queria trabalhar como você. Não, mulher, isso aqui é contrato. A cada 3 meses a gente fica na luta para tentar conseguir outras, mas não ganha mais, mas a gente não tem sossego. A qualquer momento a gente pode perder esse emprego aqui. É muita menina para disputar, as seleções é muito mafiada, tem muita gente que já é carta marcada e as seleções é só uma fachada. Acontecem situações aqui quase que prostituição, as meninas têm que sair com os caras para poder eles darem a vaga. Eu digo: "O quê?". Ela disse: "É". Aí ela disse: "Como é o seu?". Eu digo: "O meu é fixo, o meu eu trabalho, eu faço meu horário, eu pego minha motinha aqui, boto gasolina, não gasto quase nada de gasolina. Eu que faço meu horário, porém eu acho o salário baixo. Quanto é que você ganha?". Eu falei para ela: "Minha nossa, meu sonho, onde é que tem isso?". Aí eu disse: "Mas aí você tem que ter uma moto". Ela disse: "Está vendo? Se eu tivesse uma moto, era isso que eu ia fazer, porque eu prefiro 1000 vezes trabalhar assim como você para ter liberdade, eu até poderia vender alguma coisa, complementar a renda. Mulher, tu tá num trabalho muito bom". Aí eu disse: Aí quando eu cheguei em casa, eu agradeci a Deus, Senhor, muito obrigado por não dar aquilo que eu peço exatamente, mas me dá aquilo que eu preciso, aquilo que é bom para mim. Então hoje, com essa lição e com várias outras ao longo da minha vida, eu aprendi a agradecer a Deus e dizer assim: "Eu faço segundo a tua vontade, o Senhor sempre sabe o que é melhor para mim, então me surpreenda". A Betty Russo, ela fala assim: "Vida, me surpreenda", né? Eu gosto de dizer: "Espírito Santo, minha fonte de sabedoria infinita, me surpreenda com acontecimentos maravilhosos". Então é assim que eu tenho levado a minha vida agora, com a maturidade que eu tenho. Eu já estou adiantando para você não perder tempo. Se você é mais nova que eu tenho na casa dos 40 e alguns aí, quase, né, beirando aí os 50 já. Eu sei, não parece, essa cara de menina que eu tenho. Modéstia à parte, se você é mais nova, aproveite. Se você já está depois de mim, da idade, não se preocupe, há tempo. Você está assistindo esse vídeo aqui porque Deus te mandou dizer que dá tempo de você aprender a confiar mais nele, confiar mais naquilo que ele tem para você. Porque embora você não entenda no início, você fique com birra, como eu fiquei algumas vezes na minha vida, Deus, ele sempre sabe o que é melhor para você. E não é do seu jeito, porque o seu jeito, acredite, nunca é o melhor que ele tem para você. Sempre o que ele vai ter vai superar aquilo que você pede. Então, esteja aberta àquilo que Deus tem para você.
tá? Tem um louvor que eu gosto muito de ouvir, passei um bom tempo ouvindo, porque é uma situação que eu achava que estava tudo certo, que ia ser perfeito, que tinha data marcada e tudo para acontecer, algo que a gente vinha orando, eu e meu esposo, há muito tempo, e simplesmente deu tudo errado. Sabe quando uma coisa que você gera uma expectativa altíssima e depois dá tudo errado? Pois é. Nesse período eu chorei, eu esperneei, eu reclamei. Aí Deus foi me mostrar esse louvor do Leandro Borges chamado Era Deus. Depois escute. É Leandro Borges, eu acho que é Sara Beatriz. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus, aquela amizade que se acabou, aquele papel que você não assinou, aquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus. Ouça esse louvor com essa perspectiva e deixa o Espírito Santo te revelar quais as situações que você viveu na sua vida, que você estava com birra, chateado porque não deu certo, deu tudo errado, só que na verdade não estava dando nada errado, estava dando tudo certo, porque eu aprendi e eu declaro todos os dias, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Então até o que eu achei que deu errado, não deu nada errado, está tudo certo, está tudo cooperando para o meu bem. Então escuta esse louvor, peça ao Espírito Santo, antes de você ligar ali o play, peça ao Espírito Santo para falar com você através desse louvor e ele vai te revelar o que ele revelou para mim. Eu lembrei, gente, de contratos que era para me ter assinado, não assinei. Lembrei de amizades que eu gostava muito e de um nada deu errado, sumiu, cada um foi para um lado. Eu lembrei de tanta coisa e eu comecei a chorar e eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigada por cada livramento. Então hoje, se eu ia pegar um ônibus deu errado, eu agradeço, porque Deus sabe que é melhor para mim. Se eu ia comprar um negócio num canto, não deu certo, eu tive que ir para outro lugar, porque, sei lá, aquele corredor do supermercado estava interditado. Eu agradeço, porque eu sei que aquele outro que eu passei, alguma coisa tinha ali, ou um livramento, ou alguma coisa boa. Eu não sei. Então, Deus sabe muito mais da sua vida do que você mesmo. Então, nunca mais, a partir de hoje, ignore os sinais. Os sinais estão aí o tempo todo. São sutis, muitas vezes. Muitas vezes estão disfarçados de problemas. Olhe para cada problema que você está vivendo hoje. É uma oportunidade de você crescer, desenvolver naquela situação. Eu vou, para encerrar, eu vou contar mais uma situação que aconteceu comigo também. Eu, como especialista no WhatsApp, eu preciso estudar o WhatsApp, eu preciso, o máximo que eu posso me envolver nas ferramentas, nas funcionalidades do WhatsApp. E um ano, acho que em 2019, não tenho essa memória certa ainda, aconteceu uma série de situações terríveis na minha vida. Uma delas eu fui banida do WhatsApp por 2 vezes. Gente, eu chorei que parecia que eu ia morrer, parecia que o mundo ia acabar. De tanto que eu me desesperei. O meu esposo, ele ficou preocupado, porque era noites e noites eu chorando, porque como eu vou trabalhar, foram anos e anos investindo nisso. Eu sou especialista no WhatsApp, como é que eu vou fazer agora sem o WhatsApp? E como é que vai ser, como é que vai ser? Gente, quando eu esfriei minha cabeça, quando eu respirei fundo. Aí um mentor meu na época que eu fui conversar com ele sobre isso, Alex Vargas, não sei se vocês lembram, se alguém é dessa época, se alguém conhece, mas Alex Vargas, ele e a esposa são assim um casal do meu agrado, assim, eu admiro demais, os dois. A hora que eu quero falar com eles, eu falo no WhatsApp, no Instagram, até hoje, né? Embora a gente, assim, eu não sou mais afiliada do Fórmula Negócio Online, que é o produto dele, que foi o que eu comecei a trabalhar online, mas eu sou muito grata. Então ele foi uma das pessoas usadas para dizer, Kelly, olha só, agora você pode falar de vendas de um modo geral, você pode falar de vendas nas redes sociais, porque você não vai para essa linha. Foi mais ou menos algo assim que ele me falou, junto com a esposa dele, e eu fiquei muito feliz, eu não tinha pensado nisso, e foi assim um divisor de águas na minha vida, abriu minha mente, e hoje eu estou livre, eu sou especialista no WhatsApp, mas eu falo de qualquer assunto, eu tenho curso de Instagram, hoje eu tenho curso de ChatGPT, tudo que diz respeito a marketing digital, eu falo com abertura e não deixei de ser especialista. Então assim, foi uma coisa ruim, mas que foi bom no final das contas. Então, o que está parecendo que está ruim na sua vida? Olha, isso não é um sinal que você tenha pedido a Deus. Às vezes você pede uma coisa a Deus, aí Deus mostra a você devagarinho para você ir se acostumando com Ele falando com você e você simplesmente está ignorando. Você está simplesmente dizendo assim, não é Deus falando comigo, eu não pedi isso. Não, você pediu, só que o jeito como Deus fala e o jeito como Deus responde não é o seu jeito, querida. Vamos aprender, digo isso para mim mesma, né? Espero que um dia, se eu estiver passando uma situação desafiadora, eu gosto de deixar esses vídeos aqui para eu voltar, porque sim, a vida vai e vem. E às vezes eu estou triste e eu preciso voltar nesse vídeo para
lembrar de como é que a Kérlia, agora em 2025, pensava e que se eu passar alguma situação, eu vou voltar aqui para falar comigo mesma. Então, estou deixando aqui também para mim. Então, preste atenção, os problemas que você está tendo aí é uma oportunidade para você desenvolver, para você romper barreiras, para você amadurecer. E os sinais estão o tempo todo, nos detalhes do seu filho, da sua filha. Às vezes você pede mais tempo para sua família, sua filha ou seu filho pede para brincar e você fica irritado ou irritada. Está aí o sinal. Às vezes é um marido que você pede que ele seja melhor, seja mais carinhoso, o marido começa a mudar e você começa a achar ruim, começa a reclamar, porque você está acostumado a só reclamar. Enfim, o seu negócio, às vezes, no meu negócio eu teria várias situações para citar, mas eu não vou me alongar mais aqui nesse vídeo, mas por várias vezes chegou clientes para mim que eu não queria trabalhar com isso, eu não queria mais fazer isso, eu queria trabalhar só online. Aí chega o cliente presencial e eu, meu Deus, por que esse cliente chegou? Tanto que eu peço a Deus para as coisas no digital acontecer e está dando mais resultado no presencial. Teve uma época que deu muito resultado no presencial. E aí, quando eu parei para orar e fui fazer meu devocional, aí o Espírito Santo me lembrou, você não está pedindo para eu desenvolver você, para eu crescer, para eu ajudar você a romper, você não quer crescer, você não quer ter outros resultados? Então, não achei ruim, porque eu estou fazendo exatamente isso, entendeu? Então, assim, que fique aberto aí a sua mente para isso, os sinais estão aí, estão por toda parte. Você não está vendo, você está ignorando, perdão. Então não ignore os sinais. É a mensagem desse vídeo de hoje. Me deixe saber se falou no seu coração, se faz sentido ou não. Kérlia, tu está falando aí, não tem nada a ver. Mas eu senti de gravar, então estou aqui gravando. Continue aqui no canal. Tem aqui minha ferramenta, né, minhas duas ferramentas que vai ajudar muito você a desenvolver, que é esse processo que eu estou agora de autoconhecimento, que é o De Volta para Mim, que é o manual meu, que eu decidi colocar à venda por R$19,90, tá aqui o linkzinho logo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Embaixo, quando você vai comprar, já aparece ali os áudios de reprogramação, que também ajuda demais. Eu tenho vários depoimentos, se você sair olhando aqui, tem algumas pessoas que já compraram, já estão mandando aí os depoimentos, tá certo? Então compra aí junto, os áudios, se você comprar junto, ele sai por R$19,90 também, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!